O povo da Baixa do Cassange revoltarem-se porque não tinham comida, já não faziam as lavras de mandioca, já não cultivavam o seu próprio sustento, revoltaram-se. Uma rebelião aberta e que foi reprimida pela aviação, pelas tropas foram as do Rabocho Vaz. Confiantes na diferença da sua colorização, os portugueses tinham uma vida tranquila. Desenvolviam os territórios e exasperavam com as limitações económicas impostas por Lisboa. Muitos apoiaram Humberto Delgado, que, tal como a oposição, exceto o PCP, ignorava o nacionalismo que despontava nas colónias. Líderes como Nkrumah e eventos importantes como a Conferência de Bandung influenciam Amílcar Cabral, Eduardo Mondlane, Holden Roberto, Pinto de Andrade e Agostinho Neto, alguns em Lisboa, onde estudam. No Porto de Bissau, a luta laboral antecipa-se à organização política embrionária. As mortes de uma greve de estivadores por melhores salários vão estimular o início da luta na Guiné. Tal como meses depois, as vítimas de um protesto popular em Moeda vão impulsionar o nacionalismo moçambicano. Em Portugal, hesitantes entre a doutrina NATO e a defesa da África, os militares começam a aprender a luta anti-guerrilha e mandam os primeiros caçadores especiais para Angola. Depois de Pidjigiti na Guiné e de Moeda em Moçambique, em Angola, na Baixa do Cassange, os camponeses revoltam-se contra a cultura obrigatória do algodão. Na minha terra, as pessoas eram obrigadas a plantar algodão e era absolutamente indiferente que houvesse colheita de milho ou colheita de maçambala. Maçambala é milho fino. Batata doce ou mandioca, aquilo que as pessoas comiam, ou feijão, não interessava. A colheita do algodão tinha de estar garantida. E o algodão só podia ser vendido a uma determinada empresa que tinha um monopólio, concedido pelo Estado Novo. A cultura obrigatória traduzia-se em que a um concessionário era conferida uma vastíssima área onde as populações só podiam cultivar aquela matéria-prima, o que naturalmente, em primeiro lugar, violentava todo o estilo de vida das populações, que tinham que abandonar os seus hábitos tradicionais de cultura. Em segundo lugar, se traduzia, efetivamente, numa exploração económica das populações. Quem comprava algodão era apenas esse empório. As balanças eram falseadas e o preço era baixíssimo. O resultado disso é que ele não tinha muito dinheiro. Se não produzisse o algodão devido, ainda levava pancada. Era espancado. Isso são coisas que eu vi com os meus olhos. Tinham que se deslocar normalmente das suas povoações, dos seus quimbos, para as lavras, os locais que eles lhes indicavam e que lhes marcavam. Tu tens de cultivar isto aqui, tens de cultivar aquilo. E uma área mínima sempre, que era relativamente grande. E eles tinham que se deslocar por causa disso e viviam em condições tremendas. Se o ano corria mal, a companhia não tinha prejuízo nenhum. Deixava era nunca de ganhar mais. O prejuízo era todo desgraçado que esteve a cultivar. Chegados a 1961, os camponeses revoltam-se contra a Cotonang, a companhia algodoeira luso-belga. Influenciados pelo Congo independente, onde havia etnias comuns, e por crenças religiosas diversas, os povos da Baixa do Cassange rejeitavam a autoridade portuguesa e diziam obedecer a poderes tão diferentes como os líderes congoleses Lumumba e Casa Vubu, ou os símbolos da fé. O culto de Maria e a Senhora de Fátima, cujo terceiro segredo acreditavam que fosse a independência de Angola. Não era por melhorar a situação que as condições que eles iam aceitar. Eles estavam trabalhados por uma questão
religiosa, digamos, de fé, de acreditar, que o poder vinha agora para os pretos que iam construir um mundo de felicidade. E quanto a isso é inelutável. Na luta contra os europeus aparecem messianismos e variantes cristãs como o tocoísmo, seguido em algumas zonas de Angola. Movimento místico-religioso de raiz protestante criado por Simão Toco nos anos 40, proclamava que os brancos se tornariam negros e os tocoístas ficariam brancos, e anunciava o fim da presença europeia. Ideias que Simão Toco não podia expressar mais tarde, sob prisão. O tocoísmo adora a Deus Criador e nosso Senhor Jesus Cristo, e não adora qualquer coisa deste mundo. Simão Toco era então uma entre outras vozes messiânicas, como o congolês Simão Kibango, que influenciou António Mariano, ativista da UPA, tido como líder da sublevação, com uma mensagem mística e nacionalista trazida do Congo, de onde vinham também as ideias de um partido comunista, Parti de la Solidarité Africaine, PSA, daí que peças, fosse o nome dado aos seguidores em Angola. O governador envia telegramas alarmados para Lisboa. Motivados politicamente e movidos pela fé em Maria, os povos da Baixa do Cassange destroem lojas, instalações da Cotonang, postos e fazendas, mas não atacam os europeus, querem apenas expulsá-los. A Cotonang exige repressão exemplar contra esta guerra de Maria, a greve dos camponeses que se revoltam em janeiro, o mês das sementeiras do algodão. Queimaram a semente do algodão, outra semente meteram na água e ferveram essa coisa toda, ao ir semear não nascia e pronto. Teles Grilo enviado para lá, matou. O capitão Teles Grilo é o comandante da 3ª Companhia de Caçadores Especiais, a primeira força enviada para a zona sublevada. Uma área quase do tamanho de Portugal, com cerca de 150 mil habitantes. Sediada em Malange, a companhia segue para Milando, de onde no dia 11 chegam notícias de que 2 centenas de nativos se recusam a trabalhar por ordem de Maria e Casa Vubu. Ameaçam os cipaios, mas serenam com a chegada da tropa no dia seguinte. Porém, a situação agrava-se durante o mês. Senzalas abandonadas, centenas de revoltosos em diversas povoações, a morte de um capataz da Cotonang. Fevereiro começa com mais de 1000 grevistas concentrados em Cundarriabaza, de onde os europeus são obrigados a fugir. A Força Aérea é chamada em apoio da 3ª Companhia de Caçadores Especiais. Nós pouco podíamos fazer. E, de facto, o nosso papel praticamente era ir ver onde é que estavam as tropas. Os rádios que as colunas militares levavam, a coluna militar levou, não conseguia comunicar com Malange. Já estava bastante distante, os postos seriam fracos, haveria elevações, enfim, e o comando que estava em Malange não sabia onde estavam as tropas. E nos primeiros dias a nossa missão era ir ao encontro deles, dar ali umas voltas e tornar para Malange e dizer, eles estão aqui. A 3ª Companhia, comandada por Teles Grilo, não chega para conter a revolta e alastra a toda a Baixa do Cassange. O comandante-chefe das Forças Armadas em Angola, General Monteiro Libório, ordena então a Operação Cassange. É entregue ao Major Rebocho Vaz o comando de um batalhão eventual de caçadores, formado pela 3ª, pela 5ª e pela 4ª Companhia de Caçadores, esta do capitão Teixeira de Moraes. A 4ª Companhia parte de Luanda a 4 de fevereiro, exatamente quando dezenas de revoltosos estão a atacar as prisões da capital. Destinada a Tembo-Aluma, a companhia sai de Malange no dia 5, com o objetivo de surpreender os rebeldes em Cundarriabaza. Antes disso, porém, perde 2 cabos, havendo 6 mortos do lado africano, naquela que é considerada a primeira emboscada da guerra. A Companhia de Teixeira de Moraes era formada por 4 pelotões e por secções de morteiros, de metralhadoras Madsen e lança-granadas foguete. Com espingardas Mauser, os soldados progrediam debaixo de chuva. O capitão levava ordens para desarmar e prender os nativos, humilhar os seus chefes e matar em último caso. Mas os mortos seriam muitos, desde o início da operação. Falando a este programa, embora não para as câmaras, Teixeira de Moraes destaca o episódio em que os nativos impediam a entrada da tropa numa zona que afirmavam independente e rasgavam cadernetas portuguesas e imagens de santos. Cantavam, diziam que as balas dos brancos eram água e o governo caca de galinha, e envolviam a tropa com grandes grupos ruidosos. O relatório refere 70 nativos mortos e 30 feridos. Teixeira de Moraes pediu logo no início a intervenção da Força Aérea, que cumpriu missões de transporte e reconhecimento, lançamento de víveres, munições e panfletos,
e, sobretudo, operações de fogo por aviões T-6 e PV-2 que atacaram concentrações de grevistas, provocando um número nunca apurado de vítimas. O piloto José Arvedosa, que depois desertou, afirma que 17 aldeias ficaram destruídas e 5.000 homens, mulheres e crianças queimados, e que a aviação usou bombas napalm. Eu não vi, cruzei-me 2 vezes com os PV-2, mas eu quase que ia dizer que não, mas se ele diz que sim, ele estava lá na origem. Aquilo que ele me disse é que ele participava nas operações, como qualquer piloto aviador, sem grande consciência do que estava a fazer, até que um dia ocorreu-lhe ir verificar, voando na baixa altitude, e verificar o resultado dos bombardeamentos. E o que ele viu sobre uma população dizimada impressionou de tal modo que ele nunca mais conseguiu aceitar a sua continuação. Teixeira de Moraes pediu várias vezes a intervenção da Força Aérea, mas afirma que não foi usado napalm e que os PV-2 lançavam bombas explosivas e utilizavam metralhadoras. Por sua vez, embora desarmadas, as avionetas Auster eram usadas para lançamento de granadas. Havia um elemento do exército que ia ao lado do piloto com granadas, abria-se a porta, com o joelho segurava-se a porta e depois, de cima, atiravam umas granadas cá para baixo, porque isso víamos nós, as populações a cada passo estavam naqueles terreiros e os terreiros estavam cheios de gente e eles faziam muitas punhadas para o avião e chegavam a disparar os canhangulos, nunca atingiram avião nenhum. E houve casos em que os nativos foram mortos pelos aviões a que davam as boas-vindas, julgando os enviados de Maria. Tudo se encontra pacificado e o terror de Maria desapareceu para dar lugar ao terror do exército. O mito desfez-se e a principal cutilada foi dada ontem pela avioneta que eles estavam convencidos que vinha do Congo e que cumprimentaram. Evidentemente que a resposta que lhes deram matou 10 e convenceu-os de que Maria estava zangada com eles. As difíceis condições de vida dos nativos em revolta constam dos relatórios da 4ª Companhia, que chegara finalmente a Tembo-Aluma após 14 dias, inúmeros mortos, feridos, prisioneiros, populações em fuga para o Congo e outras que se entregaram. Os sobas eram amarrados e exibidos para exemplo de submissão aos portugueses. Bumba, o grande soba de Tembo-Aluma, chefe dos Maolos, era o troféu mais cobiçado, mas fugiu à perseguição. Apenas deixou para trás a caderneta que a tropa recolheu. Na povoação, os nativos tinham fugido dos militares. Os brancos tinham fugido dos africanos. Em poucos dias, deixaram de haver colonos na Baixa do Cassange. Cumprida a missão da 4ª Companhia, ficava no terreno a 3ª, que iniciara a operação mais tarde, por inoperacionalidade das viaturas. Estava previsto que as colunas de Teles Grilo e Teixeira de Moraes avançassem para norte por vias diferentes, se encontrassem em Marimba e seguissem juntas para Tembo-Aluma. No entanto, a 3ª Companhia nunca chegou a alcançar Bilando, embora tenha executado diversas operações que se saldaram por muitos mortos. Sobre a atuação da Companhia de Teles Grilo, o próprio comandante do batalhão eventual sublinharia em livro os excessos de violência a que ficou ligada. Rebocho Vaz aprecia negativamente o perfil militar do capitão, comentando que, sob o seu comando, deixou de haver feridos e prisioneiros. Os relatórios passaram a falar só em mortos. Causando um número de vítimas nunca apurado, a atuação militar portuguesa terrestre e aérea na Baixa do Cassange acabou por passar à história como um massacre. Até hoje, posso dizer, ainda há aí as valas comuns no Bolongongo. Há lá valas comuns lá. Eu estive lá, feitas pelos portugueses naquela altura, para poder abafar a Revolução. Uma revolta cuja organização os portugueses não percebiam totalmente. Segundo o Teixeira de Moraes, os prisioneiros e os documentos apreendidos apenas referiam o partido congolês PSA, nunca o MPLA, nem a UPA, o movimento que pouco depois emerge violentamente no norte de Angola. Em meados de março, exatamente quando o Estado-Maior dava por dominada a revolta da Baixa do Cassange. A própria Baixa do Cassange, a guerra que lá se passou, favoreceu-nos. De que maneira que ela nos favoreceu? Bombardearam aquilo, mas o resto que ficou fugiu para o Congo, onde nos encontraram.
Aquele povo que fugiu para o Congo, esses somas, e Soma Marimba, Soma Chiquita, vários somas lá fugiram com o seu povo. Então, conseguimos ajuntar aquilo tudo para inflamar precisamente uma luta capaz para poder invadir Angola. Essa ocasião ocorre em 15 de março. A guerra começa, e de certa forma, não apenas em Angola. Os massacres da UPA estimulam os movimentos independentistas nascentes na Guiné e em Moçambique. A rebelião angolana ocorre num contexto de luta dos povos africanos, que só no ano de 1960 tinha levado à independência dezena e meia de países, numa sequência iniciada anos antes. Entre eles, o Congo belga, cuja vizinhança com Angola foi decisiva para a atuação da UPA. Empurrados pelos ventos que varriam o continente e incentivados pelo caso angolano, africanos das outras colónias reforçam a luta clandestina em países vizinhos, para onde começam a fugir cada vez mais ativistas. Muitos vão de Portugal, estudantes que iludem a vigilância e partem ao encontro dos movimentos rebeldes. Em 61, vários de nós fugimos, incluindo eu próprio, e já havia algum contacto com o presidente Eduardo Mondlane. A UDNAM já tinha sido criada em abril de 61, mas não era conhecida, e eu não sabia, eu só soube depois, só em Londres já, quando eu saí, porque primeiro eu fui para Southampton, etc., em Londres é que eu sou informado que, entretanto, tinha sido criada a UDNAM em Moçambique. A PIDE era tão forte, de tal maneira que não podíamos, quer dizer, suspeitávamos uns aos outros. Por exemplo, eu era motorista, não podemos meter num grupo que não faça a parte, que não tenha amigos. Nós desconfiávamos de tudo e de todos e não sabíamos até que ponto é que podíamos ser traídos. E de maneiras que limitavam-nos a conversas com uma ou outra amiga. Aumentou o número de agentes da PIDE naqueles cafezinhos que nós frequentávamos. Foram presas várias pessoas, comunistas portugueses, e até alguns africanos. E nós começamos a ficar muito assustados. Entretanto, começaram alguns a fugir. A minha saída de Portugal, para além de querer sair para evitar de ser chamado para a tropa, para integrar os contingentes portugueses para as colónias, foi também nessa altura o desejo de sair para ver se também eu participava desse movimento de contestação. Fiz o primeiro ano na Politécnica e depois fomos mobilizados para fugirmos e sairmos o maior número de quadros de Portugal para o exterior. Aqueles que passavam na República da Guiné, que já é independente na altura, o Ghana, que era independente na altura, pronto, traziam aquelas ideias de liberdade da República da Guiné, mas o Ghana, que é liberdade, que já é livre, é um país livre. O Senegal ainda antes, não era, só foi nos anos 60, né? De maneira que, pronto, aquilo entusiasmou os jovens, né? Eu ia falar da independência da Guiné-Conakry, eu e mais alguns colegas aventuramos e saímos para o Senegal e depois seguimos para a Guiné-Conakry. Chegamos aí a Conakry e havia já lá um grupo de nacionalistas que também tinham fugido, alguns enfermeiros e outras personalidades que já tinham ido para a Guiné-Conakry. A maior parte dos militantes que participaram na luta armada eram estudantes em Coimbra ou no Porto ou em Lisboa, ou então imigrantes na Bélgica, na Holanda, em Luxemburgo, alguns na Itália e também na França. Portanto, pessoas que já tinham saído de Cabo Verde, porque aqui em Cabo Verde, todas as pessoas que tomavam uma certa posição eram perseguidas e presas, naturalmente. Antes da minha estada em Portugal, nunca tinha posto verdadeiramente essa questão em termos de independência ou não. E a partir daí comecei a questionar e comecei então à procura do PAIGC quando tomei conhecimento da sua existência. Eu e os meus camaradas da altura chegámos à seguinte conclusão. Eu disse-lhe, olha, nós estamos atrasados, temos de sair. Isso não dá assim, porque os outros avançam e não sabemos o que é que vai passar e nós temos de sair.
Pedro Pires, cabo-verdiano, então alferes miliciano da Força Aérea Portuguesa, estava entre as dezenas de africanos que fugiram de Portugal em abril e junho de 1961. Eram sobretudo angolanos afetos ao MPLA, embora o apoio americano à fuga pretendesse reforçar a UPA. Ao que parece, o primeiro contacto para a fuga foi estabelecido por elementos da UPA. Ligados à Igreja Evangélica. Isso foi, parece que, na Suíça. O primeiro contacto estabelecido foi na Suíça. Em Portugal, como eu já disse anteriormente, não havia essa clivagem muito nítida entre UPA e MPLA, de forma... Funcionavam mais as relações pessoais, as amizades, isso tudo funcionava. A condução da fuga acabou por passar para as mãos de militantes da MPLA. Apanhei a boleia, tendo em conta as minhas amizades com os angolanos. Agora, a fuga foi organizada, do meu ponto de vista, pelos americanos. Pelos americanos através de pastores, eu creio, de igrejas protestantes. A pessoa que tinha recebido dinheiro para facilitar a nossa saída, por qualquer razão, não apareceu ao rendezvous. Mas fomos todos presos, detentores de documentação falsa, e íamos ser recambiados a Portugal. É nessa altura que intervém a Embaixada dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, em Madrid. Fomos soltos, atravessámos a fronteira e chegámos normalmente a Paris e diretamente a um centro de acolhimento de refugiados em Sèvres. Segundo se diz, até já havia um avião português para nos levar a Lisboa, mas intervém a Embaixada dos Estados Unidos e somos colocados na fronteira. Quando chegamos em França, já havia garantia de asilo político, tudo tratado pela via diplomática. Em França está já Eduardo Mondlane, que propõe a alguns dos estudantes bolsas de estudo nos Estados Unidos, o país onde ele trabalha e vive há uma década. Enquanto pressionam Salazar a descolorizar, os americanos tentam manter boas relações com Portugal. Nessa altura, por exemplo, celebram na sua embaixada em Lourenço Marques o aniversário da sua própria independência, em cerimónia tutelada pelas bandeiras dos dois países lado a lado e com a presença de Sarmento Rodrigues, o então governador-geral de Moçambique. E é através de um moçambicano, Eduardo Mondlane, que os Estados Unidos tentam chegar aos nacionalistas cuja fuga de Portugal patrocinam. O futuro líder da Frelimo confiava então na orientação descolonizadora da administração Kennedy. Eduardo tinha bons amigos ligados com o State Department, que é Departamento de Estado. E alguns dessas pessoas organizaram encontros entre Eduardo e Robert Kennedy e outras pessoas que fizeram parte Inner Circle do presidente Kennedy. Através desses encontros, Eduardo pensou que é de ter uma influência sobre atitudes do governo americano sobre a posição de Portugal nas Nações Unidas e no mundo. Em certo momento, a mim pareceu-me que seria útil trazê-lo para Portugal, para a carreira docente, que era aquilo que me parecia que era indicado para ele, e que ele podia ser um grande colaborador para a mudança. Eduardo manteve boas relações com a Embaixada de Portugal nos Estados Unidos e também a delegação de Portugal nas próprias Nações Unidas, dos quais o Adriano Moreira fez parte. E aí começou uma amizade com Adriano Moreira. Essa deu a Eduardo uma esperança. Deu a esperança até 1961. Ela disse-me com tranquilidade que o Eduardo não viria para Portugal. Porque, disse-me ela, o que você diz é exato. Aquilo que lá fazem não corresponde. Fez-me esta sentença. E eu nunca mais vi o Eduardo Mondlane. Quando o Eduardo chegou em Moçambique, em fevereiro de 61,
e viajou para a parte do sul, família, todos aqueles encontros, ela viu que nunca nada mudou. Nada, apesar de tudo. E lembra que se estava trabalhando nas Nações Unidas, trabalhando com Nyerere, Kaunda, essas pessoas que estavam agora a aproximar a questão de independência. Em Portugal, Moçambique era província. Esta realmente feriu muito Eduardo. E quando voltou para Nova York, disse goodbye. Nações Unidas, saiu das Nações Unidas. Do que eu lhe ouvi sempre era recomendar que Portugal aceitasse o processo de descolonização que vem na Carta das Nações Unidas. Nunca lhe ouvi falar em violência. Nunca lhe ouvi falar em passar a ação. Antes de pegar em armas, os movimentos organizam-se politicamente e participam em iniciativas internacionais com o apoio de países africanos. Mantendo contactos que haviam criado enquanto estudantes em Portugal, formam o MAC, Movimento Anticolonial, que na Conferência de Tunis de 1960 dará lugar à AFRAIN, organismo um ano depois substituído em Marrocos pela CONCP. Para conquistarem apoios políticos, precisavam demonstrar que tinham explorado a via pacífica. Em conjunto e separadamente, os movimentos sugerem negociações a Portugal. O recém-criado MPLA, dirigido por Viriato da Cruz, Lúcio Lara e Mário de Andrade, o presidente, propõe a Salazar uma mesa redonda. Esse memorando, evidentemente, não recebeu resposta direta do nosso destinatário, mas recebeu um comentário publicado no jornal Novidades, que pertencia, digamos, à família política salazarista, mais direta e até católica, não é? Se bem me lembro. E num jornal, Novidades, dizia-se que falava desse memorando e rejeitava, dizendo que nem mesa redonda, nem quadrada, né? Para discutir aqui o indiscutível. Foi em 60 que o PGC endereçou um memorando ao governo português, fazendo proposta para negociações. Que, evidentemente, essa proposta não teve resposta nenhuma espécie. O ponto de partida de Cabral foi esse, quer dizer, o primeiro gesto dele foi oferecer-se para negociar com as autoridades portuguesas. Nessa altura, bastava que o governo português falasse de autonomia, não era preciso mais nada. Mas deixasse autonomia, pronto. Não haveria guerra, tenho certeza disso. Bastava que houvesse uma fresta para a autonomia. Depois, qualquer coisa, digamos, uma autonomia não estática, mas dinâmica, etc., que depois pudesse desembocar na independência, só isto chegava. Foi uma repressão medonha que se abateu sobre a Guiné, como resposta a essa proposta de Cabral de negociação. E então foi a partir daí que se foi para a luta armada. Amílcar Cabral não deixa de preparar a guerra, ao mesmo tempo que se dirige ao governo português, propondo negociações. Conseguindo o apoio da China para formar os primeiros guerrilheiros e a retaguarda de Conakry para se organizar, inicia a mobilização no interior da Guiné. Pijiguiti determinou que nós virássemos a nossa atenção para o campo, onde nós seríamos sempre mais fortes que o poder colonial. E onde podíamos mobilizar, preparar, formar os homens para a luta. E a Amílcar fez uma seleção de 10 pessoas, em que eu estava incluído, e fomos para a China, em janeiro de 61. Esse grupo de 10, que foi formado na China, é que dirigiu realmente a luta de libertação na Guiné. Cada grupo de jovem, portanto, que pertence a uma etnia, ia para uma região, portanto, da sua etnia mesmo. Esses foram divididos, este grupo, e lá fomos, chegamos, portanto, a ir organizar ou transmitir o povo, portanto, a mensagem da luta, a mensagem de existência do partido PAIGC, liderado por Amílcar e Rafael Barbosa. O Rafael, portanto, está cá no interior, e o Amílcar está, portanto, no exterior. Eles é que vinham ter comigo. Eu, claro, conversava com os homens, apresentava o estatuto do partido, eu conversava com eles com promessa de sair para ir lutar. Eu até dizia-lhes, olha, não há oferta, bolsa de estudo, essa coisa toda, não. É a defesa da pátria.
Pois o Amílcar Cabral em Conakry é que resolve o resto. Se há necessidade de preparar quadros, é com o Amílcar Cabral. Com a experiência chinesa, com aquilo que o Amílcar nos ensinou, que depois, quando voltamos para a Guiné-Conakry, e fomos mandados para o interior do país. Os primeiros tiros disparados na Guiné não são do PAIGC, apesar dos guerrilheiros que já tinha formado na China e das populações que já tinha mobilizado no interior. O território será, no entanto, 4 meses depois do levantamento em Angola, a segunda colónia a pegar em armas contra Portugal. O governo da província da Guiné distribuiu o seguinte comunicado. Um grupo de cerca de 50 indivíduos armados, vindos do Senegal, atacou o aquartelamento militar de São Domingos, povoação fronteiriça com Caça-Mansa. Do recontro que durou 2 horas e foi... As ações são conduzidas pelo Movimento de Libertação da Guiné, MLG. Homens mal armados e mal preparados atacam na praia de Varela, no extremo noroeste do território, na fronteira com o Senegal. E também em Susana e em São Domingos. Quand nous avons attaqué Saint-Domingue, on n'avait qu'un fusil. Tout le reste, c'était des machettes. On n'a pas réussi. Après, on était 187 quand nous avons attaqué Saint-Domingue, à peu près 1h, 2h du matin. O primeiro movimento, o tal MLG, que atacou Varela e Susana, cortou as orelhas. Eu até tinha uma fotografia com 3 nativos com as orelhas na mão, que eles lhes tinham cortado porque eles não quiseram ir com eles. Quand nous avons pris Susana, le quartel de Susana, à ce moment, on était 650. Là, on avait une trentaine d'armes. Nous avons pris le quartel, les militaires ont fui, les troupes portugaises comme les Africains. Do MLG, que é para conseguir independência com facilidade. Mas é difícil. Propriamente o MLG, que o François Mendy atacou, é o primeiro a atacar o Varela e São Domingo. Fez aquilo que é para conseguir o terreno antes do desenvolvimento do PAI. E aquilo foi um fracasso. J'avais vu ce qui s'était passé en Algérie. Bon, j'étais là-dedans. Et quand je suis venu, j'ai exercé les gens en fonction de cela. O Senhor não ficou satisfeito com eles. Houve divergência dentro do MLG no Sénégal. Effectivement, Mamadou Dia nous avait apporté son soutien. Mais après, il y a eu des pressions, vous voyez, qui venaient de la France, et le Sénégal a tourné sa veste et Senghor m'a dit, vous pouvez avoir l'indépendance sans la lutte. Ça a été d'ailleurs sa position jusqu'à l'indépendance. De facto, a ação de Kankoile Mendy à frente dos homens do MLG mereceu um comunicado do governo senegalês anunciando que forças nacionalistas guineenses tinham passado à ação. Como primeira força a pegar em armas, o MLG conseguia impor ao PAIGC um comunicado conjunto sobre a necessidade da luta, assinado em Conakry por Kankoile Mendy e Amílcar Cabral. À ce moment, il n'avait pas d'hommes. Et Sékou Touré l'a obligé, je peux dire. Parce que Sékou Touré a dit, mais vous êtes en train de faire des conférences. Vos autres copains, eh bien, ils ont pris la lutte en main. Il faudrait vous entendre avec eux et puis voir comment, par exemple, vous pouvez aussi commencer au sud. A unidade era aparente. Além das diferenças políticas, o MLG excluía Cabo Verde do seu projeto e o PAIGC acusava-o de ver nos cabo-verdianos cúmplices dos portugueses. Amílcar Cabral concluíra pela necessidade da luta armada e o MLG parecia acreditar numa independência rápida, a exemplo do Senegal e da Guiné Francesa. Por seu lado, enquanto estes e outros movimentos divergiam quanto à forma de se oporem a Portugal, Peixoto Correia, o governador do território, afirmava a sua autoridade visitando as zonas atingidas pelos ataques do MLG. Procurou ao mesmo tempo cativar as populações, promovendo melhoramentos e distinguindo os seus chefes. As manifestações destinam-se a exaltar os valores da presença portuguesa e a repudiar as ações daqueles que a contestam, agora pegando em armas. Ao mesmo tempo, as autoridades procuram afirmar o seu poder, promovendo demonstrações de força militar na capital.
De certa forma, o comandante Peixoto Correia acabava por confirmar aquilo que o governo desmentia: sinais de instabilidade na Guiné. Igualmente nas províncias de São Tomé e da Guiné se respira uma atmosfera de tranquilidade e confiança, sendo de repudiar todo e qualquer boato tendencioso que não corresponda à verdade. As guarnições militares estão a postos e todas as tentativas de infiltração de díscolos terão a resposta adequada. Apesar das palavras confiantes do ministro, a verdade é que, por esta altura, em agosto de 1961, o Comando Territorial Independente da Guiné dispunha de poucos efetivos militares, sendo a maioria de recrutamento local. Em todo o território havia apenas 3 companhias de caçadores, uma bateria de artilharia, um esquadrão de reconhecimento e um pelotão de polícia militar. Perante os sinais que toldavam o horizonte da Guiné e a guerra em curso em Angola, inicia-se um reforço militar do edifício colonial que está ameaçado da África à Ásia. Após ter ocupado em 1954 Dadrai na Garaveli, a União Indiana reclamava Goa, Damão e Dio, territórios que constituíam o Estado português da Índia. Perante a recusa de Portugal e indiferente às diligências diplomáticas de Salazar, Nehru ordena a invasão. A bandeira portuguesa é defendida por uma pequena força de 3 a 4 mil soldados, modestamente armados. A União Indiana coloca navios ao largo de Goa e ataca com 40 a 50 mil homens, apoiados por tanques e aviação. A Índia toma facilmente o território, perdendo cerca de 2 dezenas de soldados. Do lado português, 45 mortos e milhares de prisioneiros. O general Vassalo e Silva aceita a rendição contra a vontade de Salazar, que apenas admitia soldados e marinheiros vitoriosos ou então mortos. A minha resposta foi dada com o coração a sangrar. Ao pedido que ele fazia de aguentar-nos 8 dias, que não pensasse nisso porque não tínhamos elementos. O governador era inteiramente tranquilizante a respeito da situação, o que permite assim ser mais eloquente nas instruções. Eu imagino que nunca passou pela cabeça do Dr. Salazar que se a Índia, em força, quisesse invadir Goa, que a gente conseguia resistir em Goa. Salazar confiava na mobilização internacional e numa diligência do governo junto de Pequim, explorando um conflito fronteiriço, então existente entre a China e a Índia. Eu sugeri que se mandasse perguntar ao governo chinês, por intermédio do governo de Macau, se a China estaria disposta a apoiar Portugal na resistência à União Indiana, mobilização da comunidade internacional, etc., pondo nós à disposição da China portos e aeroportos de Goa, que eram os melhores da costa de Malabar, não havia nada equivalente. E houve uma resposta de Lu Xu-enlai, que a proposta lhe interessava, que havia tempo para pensar, porque ele não julgava que o Nehru se atrevesse a manchar a sua imagem de pacifista. O que convenceu o Dr. Salazar de que tinha razão em tomar atitudes de firmeza, porque o Nehru não se atreveria. A invasão de Goa constitui um trauma para a geração militar portuguesa que vai enfrentar a guerra em África. A tropa como fusível para uma intransigência política que Salazar manterá no futuro. O caso de Goa encerra um ano crucial para Portugal e inicia o ciclo final do Estado Novo. Dias tristes, dias de luto e de tragédia. Um grupo da oposição tenta um golpe de Estado em Beja. Logo no primeiro dia do ano, o subsecretário de Estado do Exército, o tenente-coronel Jaime Felipe da Fonseca, foi morto por mão criminosa quando se deslocou a Beja em missão de serviço para se inteirar dos distúrbios ali cometidos por um grupo de elementos subversivos. Além desta ação, a oposição desvia um avião depois de ter desviado um navio. E o regime é contestado pelos estudantes ameaçados pelo espectro de uma guerra que já está a refletir-se no dia-a-dia da metrópole. A iniciativa da Rádio e Televisão Portuguesa, ao abrir uma subscrição a favor dos refugiados... O movimento de solidariedade estende-se a todo o país, nos casos mobilizando instituições de cariz humanitário, como a Cruz Vermelha, noutros envolvendo organizações religiosas, como a Conferência de São Vicente de Paula. As iniciativas são conduzidas por mulheres que se dedicam a reunir tudo o que podem. Medicamentos, roupas, brinquedos, dinheiro e até mesmo joias e ouros.
À onda de sensibilização associam-se figuras então em voga no mundo do espetáculo que também aceitam colaborar em campanhas de recolha de fundos, neste caso através da venda de flores por intérpretes da canção. Alguns dos nomes mais populares dos palcos da metrópole organizam meses depois iniciativas a que chamam Caravana da Saudade e começam a viajar por Angola. São aplaudidos com entusiasmo por civis, ainda mal refeitos dos dramas que viveram, e por militares em trânsito para as matas, ou que tiveram a sorte de ficar por Luanda. A desdramatização pelo humor conformista assenta talvez na crença espalhada de que a atuação da tropa depressa acabará com a guerra. E à medida que a situação melhora, vai-se desenvolvendo o culto e a exaltação dos soldados, que se tornam presença cada vez mais frequente na vida das populações. Sejam reais ou representados, nas ruas ou nos palcos angolanos. Em Portugal, na metrópole, a criação de uma retaguarda de apoio aos soldados mobilizados começa a substituir a onda inicial de solidariedade com as vítimas civis. Direta ou indiretamente, a guerra entra então nos mais diversos cenários, incluindo os da mais seleta sociedade. Esta passagem de modelos, concretamente, é organizada a propósito do Natal do Soldado, a primeira realização do Movimento Nacional Feminino, uma entidade que tinha sido criada em 28 de abril, a data do aniversário de Salazar, e que era animada por senhoras em geral afetas aos meios do poder. No primeiro Natal, uma das senhoras dizia assim: mas isto nós não aguentamos, porque eu já cá deixei o dinheiro todo que o meu marido me deu para o Natal de família. O dinheiro era nosso e eram alguns donativos que nos davam. Inicialmente o dinheiro era nosso. E daí os géneros, sim, mas nos primeiros tempos. E depois pedimos o subsídio, o tal subvenção de família. Era o Natal para o soldado, era para todos os militares de cá, para todos os militares de lá e para as forças de segurança. Nós mandávamos para 1000 homens. As encomendas de Natal eram para 1000. Tendo na presidente Cecília Supico Pinto a sua figura mais ativa e carismática, o Movimento Nacional Feminino surgira com o propósito de criar uma rede de madrinhas de guerra para apoio dos soldados. No entanto, o movimento foi alargando o seu âmbito. Chegou a abranger mais de 80.000 mulheres e acabou por tornar-se eficaz em diversos aspectos, desde o serviço postal e de encomendas até ao acompanhamento moral, social e jurídico dos soldados e familiares, e, nomeadamente, na atribuição de subvenções. Isso não impedindo que os detratores do Movimento Nacional Feminino vissem nele um fator de legitimação da guerra, servido por senhoras diletantes do regime. Nós teríamos fama de fúteis, mas mesmo não se faz ideia o que se trabalhava naquela casa. Porque quando aparecia algum marido de alguma senhora aparentemente muito fútil, dizia-nos com a energia com que vocês estão e com a responsabilidade que estão, vocês montavam uma grande empresa. Éramos invejados por todos os empresários de Lisboa. À despedida dos soldados que aos milhares continuam a embarcar em Lisboa, comparecem as senhoras do Movimento Nacional Feminino. Oferecem cigarros e isqueiros, lembranças que os mais críticos acham irrisório reconforto para quem parte para a guerra. Neste final de 1961, são já mais de 33.000 os soldados em Angola, e o número de mortos durante o ano passava das 200. Em 1962, a situação que os militares vão encontrar é já diferente daquela que os primeiros mobilizados enfrentaram no início da campanha. Enquanto a tropa retomava o domínio da colónia, Adriano Moreira iniciava uma vaga de reformas legislativas que rompiam com uma situação de décadas. As novas leis e decretos do ministro do Ultramar eram para os meios internacionais adversos apenas demagogia para aplacar as críticas a Portugal. Para os colonos, assustados com os novos tempos, as medidas e as promessas de Adriano Moreira eram uma luz no meio do seu desespero. Naquela altura, o que era sobretudo preciso em Angola era a esperança. Era que não morresse a esperança, não é? E ele, em tudo quanto dizia, em tudo o que fazia, ele alimentava, ele potencializava a esperança de que Angola ia ser
digamos, a filha predileta de Portugal. O Adriano Moreira é recebido, digamos, como um homem providencial. Houve até muita gente de esquerda, digamos assim, que considerou que o Adriano Moreira que podia vir dar uma volta aqui tudo. Precisamente por ele ter tomado algumas medidas que, sendo absolutamente indispensáveis há muito tempo, ninguém tem tomado. E essa do Estatuto Indígena foi uma delas, é para mim um dado histórico de Angola. É afastada qualquer distinção entre grupos étnicos ou culturais, passando todos os trabalhadores, qualquer que seja a sua filiação cultural, a regular-se pela mesma lei. Não é admitida nenhuma forma de trabalho compelido. As reformas seriam celebradas nas colónias e festejadas pelas populações africanas, embora desvalorizadas pelos independentistas. Na Praça do Império, em Bissau, a igualdade política anunciada pelo ministro do Ultramar foi assinalada pelas autoridades com esta manifestação de portuguesismo, patrocinada pelo governador Peixoto Correia e comentada por discursos de guineenses. A presença de portugueses é talvez mais evidente, demonstrando a concretização prática da abolição do indigenato, o que, conforme a nova lei de Adriano Moreira, dava a todos a mesma condição de cidadãos. Eu, na altura, escrevi o livro O Análise Social do Regime do Indigenato, ofereci-lhe um exemplar, ele leu e concordou com a minha análise e promoveu logo a extinção do regime do indigenato. E teve a amabilidade de me dizer, que nem todos o fariam, que tinha lido o meu livro e que tinha sido o meu livro que o tinha encorajado. O professor Adriano Moreira disse que aos indígenas, vocês já não são indígenas, vocês a partir de hoje são portuguesas com todos os direitos. E no dia seguinte, isto é verdade, na Beira não havia indígenas. Não havia pretos para trabalhar, digamos assim, porque eles não apareceram ao trabalho. O que eles consideraram era que já não eram obrigados a trabalhar. Já não somos indígenas. Nós os colonos que lá estávamos, na altura, chamamos assim, então, mas tu não vês que és preto na mesma, pá. Tu não deixaste de ser preto, pá. E é um bocado caricato, bem. Mas eles admitiam isto tudo. Eles variam-se e tal. Não, o Sr. Ministro disse que já não, nós agora somos portugueses também. Ah, pá, ainda te falta lavar a cara. Agora o que se impõe é o mercado de trabalho, quer dizer, natural. Você contrata as pessoas que quer, faz o preço, etc. Agora não vai ser. É como você dizer ao chefe de posto de um determinado sítio, dizer assim, olha, arranja-me 50 homens, que eu preciso de 50 homens. O regime do indigenato teve algumas consequências próximas, quer dizer, relativamente imediatas nas cidades, nos grandes centros urbanos e nos serviços públicos. Quase só. Porque nas empresas privadas e no mato, quer dizer, fora desses centros, as mudanças foram praticamente nulas. A lei foi boicotada em grande parte a pedido de forças económicas, porque está a ver, se todos eles, sem obrigatoriedade de fazer algodão, fossem fazer a agricultura que lhes apetecia fazer e fossem fazer as pequenas indústrias que lhes competia fazer, a mão de obra escasseava um bocado e as forças económicas não gostavam disso. Foi por isso a lei em si é esplêndida de uma grande visão. Os resultados não se fizeram sentir por aí além. Na prática manteve-se praticamente na mesma. Havia um bocadinho mais fiscalização quando eles tinham que achar a administração. A lei, se quer saber a verdade, ficou em estudo até 1974. A aplicação da lei ficou em observação e em estudo até 74. Não quer dizer que não tivesse vingado num ou outro caso. Mas, por princípio, a aplicação generalizada nunca se fez. Claro, o acabar do indigenato, sim, esse fez. Acabaram os castigos corporais, em princípio. O indivíduo teve direito a ser tratado em igualdade de circunstâncias porque já não era indígena. Agora, vamos lá. Antes que as populações negras e as populações brancas se intrometessem devidamente dentro do espírito desta lei, correu muito tempo, porque nem os brancos a aceitavam de boa fé, nem os pretos acreditavam que ela fosse para cumprir. Isto é real. Essas reformas, que algumas eram absolutamente, evidentemente necessárias, como é o fim do indigenato, etc., mesmo essas reformas
que eu considero as outras cosméticas, foram de tal forma que abalaram a confiança política do Dr. Salazar no Adriano Moreira. A grande revolução dentro do período colonial, que são efetivamente, e há que dizer, a legislação do Adriano Moreira, de 61. O Adriano Moreira abre escolas do Ministério, dá equiparação a essas professoras feitas em Angola às de Portugal, abre liceus, cria liceus, e altera, portanto, o Estatuto de Indígena mudou nessa altura. É um homem que, em fundo, Portugal não vai desamparar, não vamos fazer, e ele próprio dá exemplo de que vai evoluir. Lembro-me que disse uma vez que Portugal faria a independência dos territórios africanos portugueses, mas seria a última potência europeia a fazê-lo. A dúvida está exatamente na evolução que se pretende. Em Moçambique, imediatamente antes das medidas de Adriano Moreira, que entretanto nomeara Sarmento Rodrigues para governar o território, circulou um abaixo-assinado. Pedia não só a abolição do Estatuto do Indigenato, mas que, em consequência, os cidadãos pudessem vir a pronunciar-se sobre o futuro do território. Falava de autonomia, falava até que não falava de independência, mas falava da autodeterminação e, como consequência, que depois a população escolhesse um regime, mesmo que ele fosse de natureza autónoma em relação a coisa. É assim, conversa um bocado de advogado, não é? Em Angola, o violento choque provocado pelo início da guerra tinha aberto um debate surdo sobre o futuro. Entravam na discussão, por um lado, as reformas de Adriano Moreira, por outro, os desejos emancipalistas de alguns colonos. Um grupo de brancos, empresários e intelectuais, oposicionistas do Lubito e Benguela, criam logo em abril de 1961 a FUA, Frente de Unidade Angolana, vista com o apoio do MPLA, que apresenta as suas ideias a Adriano Moreira. Disse que estávamos preocupadíssimos com a situação, Angola não se podia transformar numa luta de negros e brancos, Angola, tinha que ser multirracial e tal. Ele dizia tudo que sim, tudo muito bem, e portanto nós pensávamos que o governo devia tomar atitudes conducentes a uma autonomia de Angola que, fatalmente, o Sr. Ministro, não pode deixar de ser, daqui não sei quantos anos, mas caminha para a independência. Não podemos ter ilusões quanto a isso. Ele também concordou com isto. Ele concordou com tudo. Ia colocar ao Sr. Presidente do Conselho todos estes problemas e que iam ser tomadas providências e tal. Como lhe digo, isto passava-se em maio e a partir do dia 1 de junho começámos todos a entrar na cadeia. A PIDE começou-nos a prender. Entre Benguela, Lubito e Sá da Bandeira, a FUA nunca passou de um âmbito restrito e viria a ser do próprio círculo do poder que nasceria a maior esperança para muitos colonos. Em meios militares e civis havia, em relação a Deslandes, a expectativa de um gesto de rebeldia face a Lisboa. De acordo com a ideia de que em Angola mandavam os de Angola e de que uma mudança estava ao seu alcance. Deslandes tinha uma visão de como é que se devia resolver o assunto angolano. E começou por dizer que aquilo se resolvia com instrução. Se depois se no fim, ainda pensaria, certamente já não para a geração dele, mas enfim, se pensava que era para se tornar a Angola independente ou não, não sei bem. Mas presumo que sim. Havia o terreno propício para que o general Venâncio Deslandes tivesse feito ali uma chamada Rodésia, quer dizer, fazer a independência branca. Nós tínhamos programado, nós europeus, para o qual eu me bati fortemente e outros mais, de criarmos uma Angola para nós brancos, pretos e mulatos. Não era para brancos, repare, não era tipo pensamento, apartheid, nada disso. Era uma miscelânea de raças em que houvesse lugar para toda a gente. Não sei se o Deslandes estaria metido no assunto, eu suponho que sim. As esperanças independentistas estavam no próprio governo, entre os secretários provinciais, e eram potenciadas pelo descontentamento relativo a Lisboa. Embora não falando para a Câmara, Diodato Coutinho, então secretário-geral, confirmou-nos o sonho de uma solução a articular com os movimentos nacionalistas, a que ele e outros chamavam o Grande Triângulo Atlântico, Portugal, Brasil e Angola, independente após eleições. Algumas pessoas, como eu, tínhamos esta ilusão realmente
tornarmos o Atlântico Sul, o Mare Nostrum, e formarmos uma espécie de triângulo da administração Luanda-Lisboa, Luanda-Rio de Janeiro. Nunca ouvi falar de qualquer triangulação ou, se quiser, uma quadrangulação. Angola, Moçambique, Brasil e metrópole, como se dizia nessa altura. Havia lá várias conspirações, eu estive ligado a uma delas, por exemplo. Era uma conspiração que visava o tipo Brasil, não é? O Deslandes, nessa altura, um bocado antes, cometeu aquilo que foi a grande traição a toda esta gente que falava nisto, que foi quando criou as universidades e depois descriou-as por ordem do ministro. Nós víamos nele o chefe natural, o homem que iria governar a tal nação que a gente ia criar a partir dali. Lisboa não tinha força sequer para levantar um dedo se o exército em Angola se revolta. Podem imaginar o que é. Estava toda a malta lá. Não havia cá ninguém, só havia uns quantos moceanos que foram mobilizados para tomar conta dos quartéis. Se aquilo cá embaixo dá o grito de Ipiranga, o que é que faziam? Parecia haver militares prontos a encarar uma evolução separatista e uma delegação do Brasil chegou a visitar Luanda. Diosdado Coutinho acredita que Deslandes tivesse alguma simpatia pelo projeto, embora nunca a tivesse manifestado. Nem mesmo quando se agravou o confronto que o opôs ao ministro do Ultramar. Querendo assumir o primeiro plano na condução política do território e afirmar a sua autoridade face ao governo central, Deslandes estava em colisão com Adriano Moreira, numa disputa de competências. E entraria em ruptura definitiva ao criar os estudos universitários em Angola, numa decisão que o ministro não aceitaria. Hesitante sobre o que fazer na sessão do Conselho Legislativo, o general aceita convocar na véspera uma reunião com o governo e as chefias militares, onde os autonomistas esperam dramatizar a situação, provocando uma decisão radical do governador. Diosdado Coutinho revela que na reunião nunca se falou em independência, mas que, pela atitude dos militares, sentiu que houve um momento em que Deslandes poderia ter avançado. Porém, o general apenas falou em autonomia da ação e mostrou-se disposto a demitir-se. Todos tiveram a oportunidade de lhe pedir que não fizesse isso. Quem insistiu de uma maneira mais forte para que ele não apresentasse a sua demissão, todos estavam de acordo com isso, mas quem insistiu de uma maneira mais forte foram os 3 comandantes militares. Deslandes não se demite, mas vai ao encontro da demissão, voando para Lisboa, chamado por Salazar. Partiu sem despedidas formais, certamente sabendo que a viagem era sem regresso. Submetia-se, apesar de se ter proclamado como o chefe do maior exército português de sempre. Quem quisesse tirar partido dessa frase, pois podia ter tirado, não é? Agora, quer dizer, bastava que alguém conhecesse o general Deslandes para nunca na vida pensar que o general Deslandes era um aventureiro. Um aventureiro, não é? Uma espécie de soldado de fortuna. Destes livros, não é? Aliás, o próprio presidente do Conselho de Ministros, o Dr. Salazar, reconheceu isso. Porque a verdade é que lhe atribuiu a Torre Espada. Recuou. Pronto. Não quis dar esse passo. Não quis dar esse passo. E como não quis dar esse passo, teve direito à Torre Espada. Pronto. Sei que essa hipótese apareceu e foi circulada, não lhe dou nenhuma espécie de credibilidade, não a ignoro, mas não lhe dou nenhuma espécie de credibilidade. No entanto, esse será um dos temas do questionário que Adriano Moreira apresenta ao general. Primeiro pessoalmente, sem êxito, e depois por escrito. O ministro quer saber até que ponto a ideia emancipalista existia no seio do governo em Angola. Adriano Moreira não obtém resposta. O general quer ser julgado em Conselho de Guerra, mas Salazar prefere condecorá-lo depois de o demitir em Conselho de Ministros. O Presidente do Conselho não votou. Ele propôs. É preciso decidir o destino do Governador-Geral de Angola. O que é que se vai fazer? Se é preciso substituí-lo ou não. Todas as declarações dos ministros que intervieram foram altamente desfavoráveis ao Governador-Geral de Angola. Com exceção, repito, do engenheiro Arantes Oliveira. E eu disse o seguinte, de acordo com a Constituição, eu sou o responsável pela iniciativa de manter ou substituir o governador. Proponho que seja demitido. Foi demitido por unanimidade.
2 meses depois seria o próprio Adriano Moreira demitido no âmbito de uma remodelação governamental. Salazar deixava a pasta da Defesa e nomeava Gomes de Araújo. Para o Exército, escolhia Luz Cunha. O ministro do Ultramar passava a ser Peixoto Correia. Salazar parecia recear uma dinâmica reformista que tinha inimigos no governo e no poder económico. Os empresários, grandes empresários portugueses, foram ter com Salazar e disseram que aquilo não podia ser. Que as medidas que o Adriano Moreira estava a tomar eram contrárias aos interesses das suas empresas. O que eu acho é que dessas medidas resultou uma aceleração da consciência que os habitantes de Angola e Moçambique tinham da necessidade de se libertarem do jugo colonial mais depressa. E daí talvez os grupos económicos sentirem isso, admito que sim. E terem feito alguma, mas eu não atribuo à pressão desses grupos económicos a saída do Dr. Adriano Moreira. Constou que Salazar chamou Adriano Moreira e que lhe disse: ora, estiveram aqui empresários a apresentar queixas contra as suas reformas. Veja se muda isso. Ele aquilo que disse foi o que a experiência me está a dizer, e sobretudo esta última, é que se eu continuar com essa política da descentralização progressiva e irreversível que o senhor sustenta e que ele tinha adotado, eu perco o controle da administração. E não sei se posso sequer conservar o lugar do Presidente do Conselho. Porque este abalo é um abalo que me obriga a pensar que tenho que mudar de política. E eu disse-lhe, acaba de mudar de ministro, porque eu não posso sustentar exatamente o contrário daquilo que eu tenho sustentado até agora. Se me perguntam se a guerra acabou de facto em Angola, responderei que, nos precisos termos em que foi lançada, isto é, para domínio exclusivo de uma parte restrita do território, aonde não pudesse chegar a afirmação e atuação do poder português, sim, a guerra pode dizer-se que acabou. Houve um determinado momento em que se criou o mito da guerra ganha. E o mito da guerra ganha, a meu ver, foi muito mau. Porque fez implantar e rapidamente circular entre os meios que tinham capacidade de intervir a ideia de que quem ganha guerras não faz reformas, porque isso é um sinal de fraqueza. O sentimento de vitória que os portugueses viviam em Angola já fora assinalado pelo general Deslandes, com as correspondentes distinções por feitos em combate. 40 anos depois, a cruz de guerra voltava a brilhar no peito de militares portugueses. Para a história, ficariam como os primeiros heróis da guerra: um alferes, um ferriel e 4 soldados. Estavam formados, e ele fez aquela coisa de parada, depois chegou ao pé de mim, pôs-me a medalha do peito, depois aos meus colegas, que éramos uns soldados supulares, que defenderam a nossa pátria, e isto e aquilo e aquilo outro. Pronto, ficou tudo em algas de bacalhau. Nunca fomos beneficiados de mostrar assim bons serviços, nunca deram nada a nós. Graças aos soldados enviados de Lisboa, o clima de paz que se vivia em Angola era real, mas era apenas uma parte da realidade. Deslandes, fosse por falta de visão ou pela lucidez de avisar que a questão era já política, anunciara há muito que a situação apenas exigia ações de policiamento, o que sugeria a ideia de que a guerra tinha acabado. Membros do seu governo encarregavam-se de ilustrar o clima de confiança, por exemplo, comparecendo a iniciativas como o regresso do fado a Luanda. Um verdadeiro acontecimento mundano na capital angolana foi como o telejornal noticiou então a abertura do Retiro da Saudade, assinalando a presença de 2 secretários provinciais e até da própria filha do governador. Apesar de descontentes pelo afastamento do general, os colonos queriam acreditar que, com Salazar novamente a comandar a situação, o pesadelo tinha terminado. E embora marcada para sempre, a Luanda colonial recuperava a rotina, no conforto da presença das suas figuras populares mais queridas.
e é mergulhado numa luta pelo reconhecimento do seu modelo multirracial em África que Portugal se expõe ao mundo como potência colonial. O Benfica sai da mediaria nacional e impõe-se como bicampeão europeu, com uma equipa de futebol onde pontificam vários jogadores africanos e brilha um moçambicano de nível mundial. Benfica e Eusébio são agora cartazes do país. Angola rima com a bola, no entusiasmo da população que aplaude os campeões da Europa no aeroporto de Luanda. Além de símbolo de Portugal, pretende-se que o Clube de Lisboa seja também uma marca de portuguesismo, que leva ao delírio os colonos e, desta vez espontaneamente, milhares de africanos. Mas apesar da festa e das aparências, em Angola, no final de 1962, Portugal está em vésperas de uma nova frente de guerra. Parte do que?